Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, pare um pouquinho, aproveite este momento, compartilhe este link com outras pessoas, coloque o link lá no grupo de WhatsApp de familiares e amigos e convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje estaremos aprendendo uma lição maravilhosa que com certeza estará edificando você e toda a sua família. Queremos enviar aqui a saudação aos nossos irmãos da terceira idade, os nossos irmãos do PROAT, os nossos irmãos que temos um carinho todo especial. Queremos, neste momento, enviar uma saudação do nosso pastor presidente, da irmã Judite, e receba aquele abraço bem gostoso aqui, ó. Aquele abraço bem gostoso de pastor Ailton, irmã Judite. Deus continue abençoando os nossos amados irmãos, que todos os domingos têm estado aqui conosco, aprendendo a palavra do Senhor e que são alunos assíduos, né? Nós temos encontrado alguns irmãos que têm sinalizado, que têm assistido e têm acompanhado aqui a Escola Bíblica Dominical no ar. Deus continue abençoando a você, meu irmão, minha irmã, Deus continue abençoando a você e toda a sua família. Vamos, neste momento, orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre a nossa escola dominical. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, por essa oportunidade especial que nos concede de podermos estar aqui para juntos aprendermos a Tua palavra. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Continua dando força, saúde ao teu filho, ao evangelista Sonivaldo, superintendente da Rede Brasil, Senhor. A todos que estão envolvidos diretamente na produção deste trabalho, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Aproveite esta oportunidade, louve ao Senhor conosco. Vamos formar aqui um grande e lindo coral. Estamos no Dia do Senhor, domingo, que significa Dia do Senhor, na presença do Senhor, adorando ao Senhor. E não tem nada melhor do que iniciar a semana adorando aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar com os irmãos os cânticos congregacionais. E se você não tiver uma harpa cristã e nem sabe o hino, não se preocupe, que nós estaremos colocando o hino em tela para que você possa nos acompanhar e adorar ao Senhor num grande e lindo coral. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Que alegria, que bênção estarmos aqui para louvar o nome daquele que é digno. Queremos também fazer uma menção honrosa ao nosso querido pastor, presidente, e queremos agradecer a oportunidade ao escalado desta manhã. Vamos louvar o Senhor conforme nos foi oportunizado com os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical. O primeiro deles é o hino de número 103, Caminhemos na Luz. Há uma luz, bendita luz, que vem a nós dos céus. A face do Senhor Jesus reflete o amor de Deus. Caminhemos na luz,
caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma gloriosa luz guiando nosso andar, nos santos passos de Jesus, até chegarmos ao lar. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Há uma luz, a santa luz, na qual podemos ver no lindo céu a glória, a fluxo que vamos receber. Caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Em santa e bendita luz, cercado de esplendor, virá o que morreu na cruz, nosso amado Senhor. Diga isto: caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus, caminhemos na luz, caminhemos na luz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Hino de número 217. Ouve sua voz. Glória a Deus. Este hino é um apelo. Ouça a voz do Senhor. Cristo com voz amorosa chama-te para sua luz. Torna tua alma ditosa se carregares a cruz. Ouve sua voz a chamar. Cristo te quer libertar. Fala com voz amorosa. Paz hoje quero te dar. Porque voltar não procuras, do mau caminho em que estás, no fim do qual amarguras e eterna dor sofrerás. Ouve sua voz a chamar. Cristo te quer libertar. Fala com voz amorosa. Paz hoje quero te dar. Muito breve irás encontrar-te perante a morte que é atroz. Vai sem piedade levar-te onde não ouças sua voz. Ouve sua voz a chamar. Cristo te quer libertar. Fala com voz amorosa. Paz hoje quero te dar. Ouve sua voz amorosa, como persiste a chamar. Com sua mão poderosa, Cristo te quer libertar. Ouve sua voz a chamar. Cristo te quer libertar. Fala com voz amorosa. Paz hoje quero te dar. Amém. Queridos irmãos, esta semana nós estaremos estudando a lição
de número 8, que tem como título Missionários Fazedores de Tendas. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 34, que diz: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. A verdade prática nos diz que é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título A Vida Profissional de Paulo e Sua Vocação Ministerial. O segundo tópico, Missionários Fazedores de Tendas. E o terceiro tópico, Vocação, Profissão e Missões. A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos do 1 ao 5, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Vamos, neste momento, proceder com a leitura bíblica. Estaremos colocando o texto aí em sua tela, para que você possa nos acompanhar nesta leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 1, nos diz: Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, agradecer a leitura da sua palavra e pedir ao Senhor que Ele estenda as suas mãos nesta manhã e possa usar o seu Filho que estará ministrando sua palavra. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela leitura da tua palavra que foi realizada neste momento, Senhor. E queremos pedir nesse instante, ó Pai, a tua bênção sobre o teu Filho que irá ministrá-la. Estende as tuas mãos, o ilumina pelo teu Santo Espírito. Traz, Senhor, à sua mente aquilo que tu queres, Senhor, compartilhar com o teu povo. Continua estendendo as tuas mãos de Deus sobre cada um de nós. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento agora adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. Vamos convidar o auxiliar e professor irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Como é bom nesse domingo estarmos aqui na casa de Deus, participando dessa escola bíblica dominical, desse culto, esse culto que está acontecendo nesse exato momento, aqui e aí na sua casa. Você sabia, meu querido irmão, que nesse momento a sua sala, o seu quarto, até mesmo o seu ambiente de trabalho, aonde você está sendo também um local de adoração ao Senhor. E um culto, você sabe, tem louvores, os hinos já foram cantados. Num culto tem a leitura da palavra, que também já foi feita. E daqui a pouco vai ter a exposição da palavra de Deus, aonde o Senhor dos Exércitos falará aos nossos corações por intermédio da sua palavra, e o Espírito Santo de Deus irá aplicar essa palavra em nossas vidas. Mas no culto também, nós temos um momento singular, um momento alto também no culto, que é o momento da oferta, o momento conhecido como sendo o momento do ofertório,
Querido irmão, você sabia que ofertar também é um ato de adoração a Deus? Então, por isso deve ser feito de maneira voluntária, com um coração aberto, agradecido a Deus pelas bênçãos recebidas. Faça com alegria, faça com prazer, porque você também adora a Deus através dos dízimos e das ofertas. Eu quero ler um versículo com você nessa manhã de domingo, nesse domingo tão bonito que Deus está nos concedendo. Segundo livro de Coríntios, ia dizer crônica, mas é segundo livro de Coríntios, capítulo 9 e o versículo 7. Um versículo tão conhecido, lido aqui muitas vezes nesse programa, mas eu quero destacar algumas palavras dele. Vamos ler todos juntos, você que está nos acompanhando. Diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A última parte, ou seja, a parte final do versículo diz assim: Deus ama aquele que dá de maneira voluntária e dá com alegria. Então, se você pode fazer esse trabalho nessa manhã de domingo, meu querido irmão, faça com amor e faça com dedicação. E, meu querido, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você que está em outro estado, você que está em outro país, você que está nas cidades mais distantes aqui do estado de Pernambuco, ou até mesmo trabalhando, ou que não tem aquela disponibilidade de sempre estar frequentando a igreja e que quer ofertar, ou seja, adorar também a Deus com suas ofertas. Então a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela vem disponibilizando alguns canais. E o primeiro canal é esse que vai aparecer agora aí na sua tela, www.eadprplay.org.br. Quando você acessa, você vai ver diversas opções. Mas tem uma opção, que é um botãozinho na parte superior. Você clica nele, no botão chamado Quero Contribuir, e você será redirecionado a outra página. E dependendo da natureza da sua oferta, nesse domingo, você pode pagar seu voto. Você pode dar uma oferta, você pode dar seu dízimo. Nesse domingo também você pode contribuir para missões. E meu querido irmão, aí aparece as contas da igreja. Tem um QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e logo abaixo está lá, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E o CNPJ 10.632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51, que o CNPJ também é a chave do Pix que aparece agora aí na sua tela. Então, só repetindo mais uma vez, é no nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E eu quero convidar você, nessa manhã de domingo, para nós realizarmos uma oração. Mas orar por quê? Vamos orar agradecendo ao Senhor? Vamos orar a Deus? Agradecer pelo pão que coloca em nossas mesas. Agradecer porque amanhã, muito de nós, iremos nos acordar, pegar um ônibus ou um carro e ir trabalhar. Mas vamos incluir nessa oração aquele pai de família que está desempregado, que quer ofertar, mas não pode. Essa mãe que está desempregada, essa avó que nesse momento está orando pelos seus netos. Nos acompanhe nesse momento, nessa oração, e lembre de uma coisa: Deus está ouvindo a tua oração. Deus pode fazer tudo e todas as coisas dentro da vontade soberana dele. Vamos chegar diante do Senhor da Glória? Nos acompanhe, aonde você estiver, nos acompanhe nessa oração. Oremos ao Deus. Pai eterno, Rei da Glória, nós estamos diante de Ti. Queremos Te agradecer, queremos Te louvar, queremos Te exaltar pela oportunidade única, maravilhosa que Tu nos concede de estarmos aqui na Tua casa, para ouvir a Tua voz, para adorar o Teu santo nome. E queremos que nesse momento Tu receba a nossa adoração, a adoração dos Teus filhos, que se faz representar nesse momento através dos dízimos e das ofertas, que será utilizado, é claro, para o bem da Tua casa. Queremos Te pedir também, meu Deus, por esse pai de família que está desempregado, por essa mãe que está desempregada, por essa avó, por esse tio, por esses que nesse momento estão de joelho, de cabeça baixa, orando para Tu abrir uma porta de emprego para quem está desempregado. Deus eterno, não deixa faltar nada na mesa dos Teus filhos.
Estende a tua mão santa, a tua mão poderosa, recebe a oração dos teus filhos e recebe a nossa gratidão. Nesse momento, tudo isso te pedimos para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais, ele concede a oportunidade agora ao presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus, e você vai adorando a Deus conosco nessa manhã de domingo. Amém, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor. Hino de número 417, bastante para mim. No meio de uma grande dor, a voz de Cristo eu vi, qual viva fonte de amor, bastante para mim. Lá na cruz corre sem cessar, insondável como é o mar, esta grata que brota assim, basta para mim. Meu coração a vacilar e apenas pude assim na graça crer, mas fui achar bastante para mim. Lá na cruz corre sem cessar, insondável como é o mar, esta graça que brota assim, basta para mim. Cravado já então na cruz, os meus pecados vi, e a graça cheia de meu Jesus, bastante para mim. Lá na cruz corre sem cessar, insondável como é o mar, esta graça que brota assim, basta para mim. Com meu Jesus eu cantarei, no céu alegre enfim, que sua graça foi, direi, bastante para mim. Lá na cruz corre sem cessar, insondável como é o mar, esta graça que brota assim, basta para mim. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos agora para um momento tão esperado de nossa escola bíblica dominical. Estamos em uma escola, por quê? Porque ela tem um currículo, ela tem um conteúdo, ela tem um roteiro, ela tem um livro didático que é a Bíblia Sagrada. Ela é bíblica porque a Bíblia está no centro dessa escola. Estamos estudando a Bíblia e ela é dominical porque está sendo realizada no domingo. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título Missionários Fazedores de Tendas. Antes de passar a palavra para aquele que o nosso pastor escalou nesse dia, queremos convidar você, meu irmão, minha irmã, para nesse momento pegar sua revista, sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua caneta. É o tempinho que você vai lá buscar, sente aí. Vamos ficar aqui ligadinhos no ensinamento que vai ser ministrado nesta manhã e com toda certeza ao término
teremos crescido um pouco mais no conhecimento e na graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, com ele já esta oportunidade. Querido irmão em Cristo Jesus, mais uma vez queremos saudar todos com a paz do Senhor e agradecer a Deus pela oportunidade maravilhosa, oportunidade singular de estarmos aqui nessa escola bíblica dominical para aprender a sua santa e rica e maravilhosa palavra que com certeza Deus, Jeová dos Exércitos, irá falar aos nossos corações no momento da exposição da sua palavra. Queremos aproveitar também o momento para agradecer aqui ao nosso querido e amado pastor presidente Ailton José Alves pela confiança e pela oportunidade de poder estar aqui com você nessa manhã de domingo, para juntos aprendermos. Eu vim aprender a palavra de Deus na escola dominical e vim aprender também com você. Vamos ver primeiro o título da nossa lição, né? Uma lição hoje, a lição de número 8, uma lição extremamente importante e rica para as nossas vidas, todas elas são, mas a lição de número 8, ela é cativante. A lição número 8 tem algumas perguntas, eu quero trabalhar com uma dinâmica um pouco diferente hoje. O padrão vai ser o mesmo, vai ser a leitura do texto bíblico, a leitura da escola dominical, mas o título da lição em si, ela desperta muitas indagações. E devido a essas indagações, vamos tentar responder do ponto de vista das Escrituras Sagradas. Vai aparecer na sua tela agora a lição de número 8. O tema aparece agora aí na sua tela. O título dela é esse: Missionários Fazedores de Tenda. E eu lhe convido para nós lermos o texto áureo da lição. Coloca na tela, por gentileza, o texto áureo. Diz assim: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 34. E a nossa verdade prática diz o seguinte: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Vamos comentar um pouco? Como sempre fazemos aqui na escola dominical, nós começamos pelo título. E o título dela é Missionários Fazedores de Tenda. Sobre a questão da definição da palavra missionário, não se faz necessário a gente trazer, porque desde a lição 1 até a lição 7, nós estamos falando de missões, evangelização e, claro, falando da escolha dos missionários. Nós já sabemos disso, mas a expressão que aparece, fazedores de tenda, essa é um título mais novo, que você ainda não viu nas lições anteriores e nem vai aparecer nas lições posteriores. Missionários, fazedores de tenda. E por que essa expressão, fazedores de tenda? Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 18, por sinal, isso está registrado na nossa leitura bíblica em classe. E eu vou pedir à produção para colocar a leitura bíblica em classe. Atos capítulo 18 e o versículo de número 1, 2, 3 e o 4. Vamos ler junto? Você que está em casa nos acompanha. Se tiver com a Bíblia, pega a Bíblia, caso contrário, acompanha pela tela. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Volta a tela aqui para a gente. A expressão fazedores de tenda, que aparece no título da lição, ele é proveniente de Atos capítulo 18 e o versículo número 3, que diz o seguinte: tanto Paulo como Áquila e Priscila tinham a mesma profissão. Qual era a profissão? Fazer tendas. É claro
que as versões em língua portuguesa que nós recebemos, está em nossas mãos, traz essa expressão bonita, fazer tendas, né? Mas o texto mesmo trabalhado, original, podemos assim dizer, que é bom que se diga que essa expressão também é comentada na lição, diz assim, lá no tópico 1 da lição, tópico 1 e o item 1, vamos abrir e pedir para colocar na tela, tópico 1 e o item 1, para eu ter uma fala mais segura com você, né, para provar aquilo que nós estamos falando, fazedores de tenda. O tópico 1 e o item 1 diz assim, a profissão do apóstolo Paulo. O texto da nossa leitura bíblica em classe, Atos capítulo 18, versículo 1 até o versículo 5, a respeito do exemplo do apóstolo Paulo, traz um termo missiológico de fazedor de tenda. A expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. Volta a tela aqui para a gente. A expressão fazedor de tendas, que aparece em Atos capítulo 18, versículo 3, ela pode ser traduzida porque é o seu significado, primeiro, original, trabalhador com couros. Por quê? As tendas daquela época, nós estamos falando do século I, viu? Não estou falando aqui do dia de hoje. As tendas daquela época geralmente eram feitas de peles de animais, geralmente era couro de cabra, é algum animal que era utilizado. Então era um trabalho pesado de ser feito, porque se requeria paciência, se requeria tempo, não tinha as mesmas máquinas que nós temos hoje. Hoje tem máquina de costura, mas naquela época não tinha, e era uma das profissões bem conhecida entre os judeus, construir tendas. E o apóstolo São Paulo, ele era um fabricador de tendas, então ele trabalhava com couro. Não somente ele, mas como você leu no texto, Áquila e Priscila tinham a mesma profissão. E por que o texto está frisando tanto e o tema da lição coloca assim, fazedor de tenda? Significa que o apóstolo Paulo, mesmo sendo um missionário enviado pela igreja, aí eu preciso destacar isso daqui, que é Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, daqui a pouco eu volto para esse texto. Mesmo sendo um missionário, mas Paulo tinha uma profissão, e geralmente a profissão é que um rapaz ou um jovem, ele adquiria essa profissão através do seu pai. Então o pai passava a profissão justamente para o filho, de maneira que a gente pode dizer com certa segurança aqui nesse programa, que todo judeu, ele tinha uma profissão, e Paulo tinha a dele, fabricar justamente tendas. Então, ele é um missionário enviado pela igreja, mas ao mesmo tempo ele é um profissional. Onde é que as duas coisas se conciliam ou se juntam? Que o autor da lição está propondo, porque é isso que a Bíblia nos mostra, que Paulo utilizou a sua profissão, a profissão de fabricador de tendas, para se manter no período das viagens missionárias. Claro, tem outra discussão que o próprio autor da lição ele abre aqui para a gente. O missionário é para ser sustentado pela igreja ou é para ser sustentado de maneira sozinha e autônoma? É bom deixar claro que Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2, mostra claramente o seguinte. Eu quero ler esse texto com você. Essas coisas é bom ler para termos como referência, porque a Bíblia ela é a autoridade. Abra seu texto conosco. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Diz assim um texto sagrado. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. E o versículo 3 diz assim: então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Observe a sequência do texto. A igreja estava reunida em qual local? Antioquia da Psídia. Quem estava ali? Os doutores, a direção da igreja estava ali. Entre eles estava Paulo e Barnabé. Essa é a primeira etapa.
A segunda etapa que você tem que verificar no texto é que o Espírito Santo de Deus, foi ele quem falou naquele momento e disse: aparta para mim a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu vos tenho chamado. Então, foi o Espírito Santo que separou os dois, ou melhor, deu o chamado, separou e já vinha com certeza capacitando. Mas quem envia é a igreja. Por isso que o versículo 3 diz assim: e pondo sobre ele as mãos, a igreja o enviou. Então observe que todo missionário, o padrão bíblico é esse: é o Espírito Santo quem chama, é o Espírito Santo quem separa, mas é a igreja de Cristo Jesus quem envia. E a igreja que envia também é a igreja que mantém, é a igreja que sustenta. Nós veremos isso com mais detalhe na lição de número 9, que é a lição da próxima semana, que vai falar sobre a contribuição para a obra missionária. Então, esse é o padrão. Mas o apóstolo São Paulo, como estratégia, isso merece ser bem pontuado, você que está com seu caderno, está com sua lição, pontue isso aí. Porque Paulo tinha uma profissão e Paulo usou essa profissão a favor da obra missionária, como estratégia para poder se manter e, claro, entrar, que a ideia de Paulo usar sua profissão era de entrar numa terra alheia e ali pregar o evangelho. São estratégias. Da mesma maneira, meu querido irmão, como nós temos vários missionários, homens que foram separados por Deus, enviados pela igreja, que entram em alguns países não como missionários, porque há países, você vai estudar isso na lição 10. A lição 10 tem o título Janela 10x40. Tem um conjunto de países ali que a pessoa não pode entrar como pastor, como missionário, como líder religioso, seja a denominação, a classificação que seja dada. Ele entra como um profissional para, a partir da sua profissão, adentrar naquele país e ministrar justamente a palavra de Deus, pregar o evangelho. Então, foi uma estratégia do apóstolo Paulo. Por que eu estou dizendo isso aqui? Para em nenhum momento você imaginar que a igreja não tem responsabilidade com quem envia. Por outro lado, o apóstolo São Paulo vai deixar isso muito claro em 1º livro aos Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 16, o 15 e o 16 principalmente, esses dois versículos. E se você puder, leia todo o capítulo 9, Paulo faz uma defesa de que o sustento missionário é algo legítimo que deve ser dado justamente ao pastor, deve ser dado justamente àquele quem vive e trabalha da obra. Então, querido irmão, está claro para você nesse momento? Fazedor de tenda, a profissão do apóstolo São Paulo. E a profissão de Paulo foi usada estrategicamente na cidade de Corinto e em todas as outras cidades para poder ministrar a palavra de Deus e ganhar vidas e justamente formar igrejas. Mas merece alguma pontuação, merece uma pontuação também aqui. Falando de missões, né? O relacionamento entre missões, ou chamada missionária, e vida profissional. É possível conciliar os dois? Sim. O exemplo prático disso é o exemplo que o apóstolo São Paulo está nos ensinando aqui nesse momento. E, querido irmão, eu não quero adiantar o assunto, mas vamos fazer logo uma consideração aqui. Vida profissional envolve uma coisa chamada trabalho. E eu disse a você logo no início que trabalho de fazer tendas, os equipamentos eram equipamentos pequenos que dava para ser levado pelo apóstolo até mesmo numa bolsa, mas que o trabalho era cansativo e o trabalho muito pesado, porque não eram as mesmas coisas, os mesmos instrumentos que a gente trabalha com ele hoje. Hoje a gente pensa em termos de máquina, né? Naquela época não. Aí merece algumas considerações, que o trabalho em si, ele foi criado por Deus. A exemplo disso, nós temos alguns versículos no texto bíblico sagrado que eu quero destacar, que é o capítulo 2 do livro de Gênesis. E o versículo número 15, vamos ler esse texto? Já que nós estamos na escola bíblica dominical, isso merece, me permite essa consideração aqui. Capítulo 2 e o versículo 15 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar, antes da queda, ou seja, antes dos nossos primeiros pais, Adão e Eva,
pecar lá no Jardim do Éden, isso acontece no capítulo 3 do livro de Gênesis, o capítulo 2 do livro de Gênesis, período antes da queda, já diz que Adão foi colocado para lavrar e guardar. Em outras palavras, o trabalho que uma pessoa realiza, ele não é fruto do pecado, não é fruto da maldição da entrada do pecado no mundo. Trabalho é uma bênção. O homem foi colocado para trabalhar. Quando eu estou falando o homem, eu estou incluindo aí a mulher também. Mas observe que capítulo 2, versículo 15, diz que Adão tinha uma finalidade de trabalhar. Então o trabalho se constitui uma bênção de Deus e veio antes dessa queda do ser humano. Outra coisa que merece bem atenção nossa, muito bem atenção, é porque no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, geralmente utilizado no círculo de oração, diz assim a palavra de Deus. E 64, verso 4, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que neles espera. Eu estou frisando a palavra trabalha, ou trabalho, para que você entenda que o trabalho, a profissão, a escolha de um trabalho, a escolha de uma profissão é algo legítimo e se constitui uma bênção de Deus na vida de uma pessoa. E claro, a profissão que a gente escolhe, amanhã pode ser usada em benefício do reino de Deus. E sobre Isaías capítulo 64, versículo 4, diz: Deus trabalha, estou mostrando a você que trabalho faz parte da natureza divina, faz parte do homem, então sempre vai se constituir, na verdade, uma bênção. Tem um texto que eu acho ainda muito bonito e enfático, quando fala de trabalho, é quando Jesus diz em João, capítulo 15, vamos abrir o texto? Capítulo 15, e o versículo capítulo 5, e o versículo 17, do livro de João. Abra a Bíblia Sagrada conosco nessa manhã de domingo. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhe, e Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, querido irmão, a fala de Deus, um Deus além de ti, né? É registrado no livro de Isaías 64, verso 4, João capítulo 5, versículo número 15, 17, onde Jesus diz assim: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Mostra claramente que o trabalho dignifica o homem e que ele não é fruto do pecado nem das injustiças. Por que a gente precisa dessa consideração? Porque Paulo, mesmo tendo chamada missionária, tinha uma profissão que, com certeza, se levarmos em conta a estrutura social da época, ele aprendeu com os seus pais. E ela foi usada em benefício do reino de Deus, fazedor de tenda. Aí me permita dizer aqui a você que é crente, você que está iniciando a vida, você que é jovem, talvez estou falando aqui para um jovem de 16, 17 anos, um adolescente, ou para pessoas que são pais de adolescentes, pais de jovens. Diga a eles uma coisa: as escolhas que nós fazemos na vida, elas repercutem na vida inteira, não somente nossa, mas também nos nossos descendentes, nos filhos, na própria família. Então, escolher uma profissão é algo legítimo, algo nobre, mas um cuidado que nós devemos ter como crentes: escolha a sua profissão em Deus. Sabe por quê, meu querido irmão em Cristo Jesus? Porque amanhã, essa profissão que Deus está lhe concedendo, abrindo as portas, será usada a favor do reino de Deus. É um médico? É um advogado? É um engenheiro? Pode ser outra profissão também. Estou citando aqui essas que são mais conhecidas. É um historiador, é um professor, é um pedagogo, um psicólogo. Mas peça a Deus: Senhor, qual é a tua vontade profissional para a minha vida? E você vai ver que a vontade de Deus, quando está a nossa vontade, quando está alinhada à vontade de Deus,
as coisas contribuem justamente para o seu reino. Pare e pense comigo. Imagine se o apóstolo São Paulo não tivesse profissão nenhuma, fosse só um fariseu. Ficaria difícil em algumas cidades ele entrar e até mesmo se manter e se estabelecer. Mas aquela profissão que foi aprendida lá atrás, bem distantes com os pais, no futuro foi utilizado a favor do reino de Deus. Então, querido irmão, são decisões precisas que nós devemos ter. Escolher bem aquilo que nós iremos fazer e desenvolver, porque tudo tem que ser feito, como diz a palavra de Deus, para a glória de Deus. Vamos lá para o tópico 1 e o item 1 da nossa lição, já que nós já esboçamos essa primeira parte da lição. Tópico 1 e o item 1, que vai aparecer agora na sua tela, você que está nos acompanhando. Eu disse o item 1. Item 2, nós já falamos, o item 2, pronto. Como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e material? Vamos tentar responder essa pergunta através do texto? A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais, e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas. Provavelmente uma profissão que aprendera lá na juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Atos capítulo 20, versículo 34, e primeiro livro de Coríntios, capítulo 9 e o versículo de número 12. Eu vou parar por aqui, quero chamar a sua atenção para nós abrirmos a nossa Bíblia no primeiro livro de Coríntios, como está citado na lição, capítulo 9, versículo número 12. Essa primeira sessão nós já falamos, Paulo tinha uma profissão. Paulo passou-se a manter-se, passou a se manter sozinho. Sim, mas como estratégia, deixando isso bem claro, porque a igreja, todo missionário, ele é enviado pela igreja, separado por Deus, mas enviado pela igreja. Sempre lembre de Atos 13, verso 2. A igreja colocou a mão, a igreja identificou que existia uma chamada naquela pessoa e colocou a mão. Merece também aqui outra consideração, que eu sei que é uma orientação do Espírito Santo de Deus para você. No livro de Gálatas, na epístola destinada aos Gálatas, o apóstolo São Paulo, ele diz lá no capítulo 2, de maneira muito clara, o seguinte: quando a igreja percebeu o dom que Deus nos tinha dado, e o termo que ele usa é graça, a graça que Deus nos tinha dado. Então a igreja reconhece a chamada na vida de um obreiro. Então é justamente a igreja quem envia, coloca as mãos, encaminha e justamente sustenta. Estou com cuidado de repetir isso para você, meu querido, porque ninguém sai assim de maneira aleatória, não. O padrão bíblico está justamente aqui, nesse. Então, a estratégia do apóstolo Paulo foi essa, de se manter. Aí Paulo está escrevendo aos irmãos que estão em Corinto, capítulo 9, versículo 12, diz assim: se outros, isso eu quero ler com vocês com bem calma, se outros participam deste poder sobre vós, por que não, mas justamente nós? Versículo ainda continua: mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. O versículo 16, Paulo vai dizer o seguinte: assim ordenou o Senhor. Vamos ler o texto, 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar justamente o Evangelho. Versículo 14, só retrocedendo: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Não vou detalhar tanto esse texto porque nós temos uma lição específica sobre isso. Mas o que Paulo está ensinando à jovem igreja em Corinto. Corinto ainda não tinha
a maturidade suficiente. Está falando de uma igreja jovem, numa cultura totalmente diferente da nossa, na cidade de Corinto, uma cultura pagã. Aquela jovem igreja ainda não tinha a maturidade suficiente para entender que o sustento missionário, o sustento pastoral é algo bíblico. Por isso que o versículo 14 diz, assim ordenou o Senhor, está dizendo, foi Deus que ordenou, que aqueles que vivam, aqueles que anunciam o Evangelho, que vivem da pregação, da exposição, da chamada missionária, como ele, é bom deixar claro, que foi enviado pela igreja, separado por Deus e enviado pela igreja, esses aí que anunciam, que vivam dele, quer dizer, contribuam, que participe justamente dessas ofertas. É mandamento bíblico. Aí Paulo está ensinando a igreja, que ainda não tinha entendido perfeitamente esse critério aqui. Então, veja a estratégia paulina, enquanto a igreja estava amadurecendo, criando esse entendimento, Paulo estava trabalhando com as próprias mãos para não ser pesado a ninguém. E o versículo que você leu conosco, que é o versículo 12, ele ainda acrescenta. Ele ainda diz o seguinte, no versículo 12, para não pormos impedimento à pregação do Evangelho. Então, querido irmão em Cristo Jesus, foi a estratégia paulina, né? A estratégia utilizada justamente para anunciar o Evangelho, esperando que a igreja amadurecesse nessa compreensão. Eu estou falando a igreja de Corinto, tivesse essa compreensão madura do sustento justamente pastoral. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos agora para o tópico 2 da nossa lição. Nossas horas estão correndo e você já viu a profissão do apóstolo São Paulo, você viu a estratégia paulina utilizada, você já viu também que o sustento pastoral é algo legítimo. Paulo estava esperando que a igreja de Corinto ela amadurecesse e entendesse questões básicas, né, lá atrás. Isso era muito mais fácil para o judeu entender do que justamente para o povo grego. Mas vamos agora para a aplicação prática dessa lição. E a aplicação está lá no tópico 2, item 2. Abre a tela aí para a gente. Você vai nos acompanhar. Tópico 2, missionários fazedores de tenda. É o tópico 2, missionários fazedores de tenda. Fazedores de tenda, fazer tendas não é uma ideia nova. É tão antiga quanto as Escrituras, conforme estudamos em Atos capítulo 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tenda tem a ver com os discípulos de Jesus, chamado e comissionado pela sua igreja para usarem dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. São profissionais de negócio e missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Segundo os missiólogos, por muitos anos o entendimento e a forma de fazer missões consistia na prática de abandonar a vida secular, trabalhos profissionais de estudo para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, o entendimento tornou-se mais amplo, ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional, empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Volta a tela aqui para a gente. Fazedores de tenda. Para ficar bem claro e bem entendido. Não me tempo repetitivo, está sempre mostrando Atos capítulo 13. Que a nossa referência é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas tem uma palavra que eu queria destacar que o autor colocou, que a vida, as profissões, dons, talentos, uma não, né? São várias palavras, dons, talentos, habilidades profissionais para serem utilizados no campo missionário. Sim, tudo bem. São profissionais, são pessoas que estudaram, e que esses talentos serão utilizados lá, em países que são restritos, países que são fechados ao Evangelho. Nós temos muitos países. Meu querido irmão, numa conversa franca com você, o Brasil tem vários problemas políticos, problemas econômicos. Mas você sabia que o Brasil, comparado a outros países que tem aí, é um local bom de se viver, por causa da liberdade que eu e você, como crente, nós temos, de sair à rua, entregar uma literatura,
de falar para Jesus de maneira bem expressiva na porta da casa de uma pessoa, de ter uma cruzada evangelística aqui em Pernambuco, né, as grandes concentrações evangelísticas, né, é chamada de cruzadas evangelísticas. Não sei aí no seu estado talvez seja só uma concentração, seja chamada de concentração evangelística. Mas nós fazemos isso, nós temos o direito de hoje, imagine que coisa maravilhosa de estarmos juntos, se comunicando através da Rede Brasil de Comunicação. Tem rádio, tem TV, tem a liberdade de chegar num ônibus, entregar uma literatura, de chegar na rua, dizer Jesus salva, de fazer até uma oração. Quantas empresas não têm aquele momento que se faz, que eu já participei de muito desses cultos, onde é permitido no final do ano chamar um crente, diz, olha, reúne os crentes aí da empresa e fazer um culto ali naquela empresa. Isso acontece aqui no Brasil, mas muitos países nós não temos essa liberdade. A liberdade de andar com a Bíblia, a palavra de Deus. A liberdade de chegar e falar para uma pessoa, Jesus te ama, Jesus quer salvar a tua vida. A liberdade de chegar, levantar as mãos, como muitas vezes nós fazemos nas cruzadas evangelísticas, levantamos as mãos para o céu e orarmos. São países fechados e você vai estudar esses países, ou melhor, esta condição, com muito mais detalhe lá na lição do número 10, janela 10/40. Aqui só está antecipando, mostrando a você, que se você chegasse lá como eu sou crente e venho aqui eu como missionário para pregar, você nunca vai ser aceito. Seu visto não é liberado, você não vai ser aceito. Eu não vou estar aqui citando os países. Então qual é a maneira de entrar? Lembre que nós lemos o capítulo 9, versículo número 16, que diz o seguinte: porque se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, ou melhor, não tenho do que me envaidecer, porque me é imposta essa obrigação. Não é a igreja que está impondo, mas é a natureza cristã. A partir do momento que a pessoa aceitou Jesus como Salvador de sua vida, a nova natureza que está dentro da gente, o Espírito Santo nos impulsiona de maneira natural para falar de Cristo. Por isso que Paulo está dizendo, é imposta essa obrigação, a minha natureza clama. Mas clama por quê? Para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Então, para países como esse, que não existe essa liberdade religiosa tão grande, e diga-se de passagem também aqui, a bem da verdade, que tem outros países que até permitem entrar, mas não tem templo, não tem cultos, são coisas realizadas dentro de casa. Então você está se perguntando, como é que a igreja entra? Aí entra aquele que tem a chamada de Deus. Eu preciso dizer isso aqui, chamada de Deus. Então não fala de chamada de Deus, lembre de Atos capítulo 13, versículo 2, o Espírito Santo chamou do meio da igreja e disse de maneira bem clara, Saulo, Barnabé, ou na ordem do versículo, Barnabé e Saulo, para uma obra que eu tenho chamado. É isso que a gente chama de chamada, né? O Espírito Santo que chamou, mas é a igreja que reconhece, porque Paulo diz, a igreja reconheceu o dom que estava em mim. Então é a igreja que encaminha, é a igreja justamente que envia. Então a estratégia para se entrar em muitos desses países é entrar pela profissão. Por isso que eu disse a você, você que tem chamada de Deus, ou que sabe que seu filho, ou seu neto, porque chamada, né? O talento, a vocação, o dom, muitas vezes está ali latente na vida daquela pessoa e é perceptível lá. Então diga a ele que escolha uma profissão dentro da vontade de Deus para amanhã ele ser usado. Que entrou como profissional pelos homens, pelo lado humano entrou como profissional, pela chamada divina entra como missionário para pregar o evangelho, para salvar as almas. Entende agora que esses missionários, né, que entram dessa forma são conhecidos como sendo
fazedores de tenda, ou melhor, a profissão a serviço do reino de Deus. Queridos, nosso tempo está passando, vamos para o tópico, nós estamos no tópico 2. Como eu já comentei o tópico, o item 2, vamos para o item 3, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre vocação e profissão e missões. Tópico 2, item 3, acompanhe com a gente na tela, ou se você tiver com sua lição, abra aí, fique com sua canetinha anotando. O preparo dos fazedores de tenda. Como outros missionários, os fazedores de tenda devem se preparar plenamente para se tornarem os ministros transculturais mais eficientes que puderem. Aqui é muito importante a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Nesse aspecto, há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tenda chamados para missões. São homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiências reconhecidas para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados, para o trabalho missionário tradicional. Volta a tela aqui para a gente. Desse texto que nós lemos, tem algo que eu quero pontuar para você, porque praticamente já comentamos tudo. Diz o seguinte: são homens e mulheres treinados por instituições missionárias. Vamos lá deixar bem claro. Existe a igreja que envia, mas existem as instituições que já trabalham dando assessoria a essas igrejas. Aí são instituições sérias, tem várias, não vou citar o nome aqui, mas há instituições experientes, instituições seríssimas, que atuam e que auxiliam, assessoriam igrejas que querem enviar missionários para esses países fechados. Veja que não é algo voluntário, melhor, deixa eu corrigir a palavra, não é algo simplesmente que a pessoa decide do nada e sai. Não, existe uma preparação ministerial, existe muitas vezes instituições missionárias que auxiliam muito até na estratégia da comunicação da palavra de Deus. E querido, eu acredito que é uma orientação da parte de Deus para dizer a você nessa manhã de domingo aqui. Isso está muito forte, latente aqui dentro do meu coração para falar para você. Esse esforço todinho, você está vendo esse esforço, né? A pessoa se prepara profissionalmente, dentro da vontade de Deus, chamada missionária, conciliada com uma profissão, países fechados, entrar num país como profissional para pregar o Evangelho. Claro, tem uma instituição que muitas vezes assessoriam igrejas que querem mandar, e são instituições sérias. Mas tudo isso, para quê? Tudo isso porque tem almas do outro lado que precisam ser alcançadas. Tudo isso porque o que dá sentido à igreja, o que dá sentido à igreja de Cristo, é a anunciação do Evangelho. Eu lembro de uma fala do nosso pastor presidente, Elton José Alves. Ele diz o seguinte: olha, o que dá a razão, o que faz, o sentido da igreja de Cristo está aqui na terra, é o fato que ela precisa anunciar o Evangelho. Deixa eu me dirigir para você entender isso, meu querido irmão em Cristo Jesus. Tudo isso que nós estamos falando aqui, esse esforço, esse preparo, que não é de hoje não, viu? Isso leva anos se preparando. Deus não chama uma pessoa do nada, tem uma história lá atrás. Mas tudo isso é por causa de almas que estão se perdendo. E o que dá razão, o que dá sentido, a isso que o nosso pastor tem nos ensinado aqui, o que dá sentido nós estarmos aqui no mundo, chama-se pregação do Evangelho, para tirar almas da mão de Satanás, para que cadeias sejam quebradas, fortalezas, eu não estou falando de fortaleza de pedra, fortalezas que são aqui dentro, sejam quebradas, derrubadas,
e a pregação do Evangelho vai aí dentro, vai atrás dessa pessoa. Quando a pessoa se entrega para Jesus, temos vários testemunhos de pessoas que estão em países fechados para a pregação do Evangelho, mas que tiveram um encontro sobrenatural com Deus. Isso que dá razão à igreja. Aí talvez você esteja dizendo assim, mas irmãos, eu nunca vou para lá. Deus não me deu essa chamada. Mas é bom deixar claro uma coisa. Você não vai, porque talvez Deus não lhe chamou. Eu posso estar falando para pessoas que estão sendo moldadas e preparadas por Deus para ir cruzar as fronteiras. Mas eu sei que para a grande maioria eu estou falando para pessoas que nunca vão cruzar as fronteiras, como missionários, é claro. Você não vai, mas missões, ela é feita com aqueles que vão. As missões, ou a missão é feita com aquele que contribui, com aquela mão que contribui, que dá oferta missionária. Mas missões também é feita com os joelhos daqueles que se dobram diante de Deus, pede, clama por aqueles que Deus está preparando para enviar e por aqueles que já estão do outro lado, trabalhando para Jesus nos locais mais inóspitos e difíceis que vocês possam imaginar. Então, missão se faz assim, com aquela mão que contribui, com aquele joelho que se dobra e com aqueles justamente que vão. Querido irmão, nessa manhã de domingo que o Espírito Santo está falando conosco por intermédio da palavra de Deus, é que a gente tome consciência que existem pessoas que estão usando a sua profissão como sendo a porta de entrada para falar de Jesus em países onde nós não temos a mesma liberdade que nós temos aqui justamente no Brasil. Lembre deles e me permita com muito temor e tremor dizer a você aqui, lembre dele nas suas orações. Sabe por quê? Nossas orações muitas vezes são recheadas de pedidos por coisas materiais, por casa, por carro, por apartamento. Eu não estou dizendo que não se ore por isso, não é isso. Não vá levar no extremo. Nossas necessidades têm que ser apresentadas, depositadas aos pés do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é bíblico. As nossas necessidades emocionais, financeiras, é claro, mas que o maior tempo da sua oração seja gasta com as coisas espirituais. É aquela oração que a gente leva mais tempo dizendo assim, Jesus salva almas, Jesus liberta a vida, Jesus prepara jovens que possam ser utilizados como instrumento vivo na tua mão, como missionários. Jesus batiza com teu Espírito Santo, renova, dá dons espirituais à tua igreja, quebra cadeias, meu Deus, move reinos, nações e corações para salvar vidas. É assim que a nossa oração deve ser dedicada às coisas de Deus. E lembre disso que eu vou lhe dizer. Se você fizer isso, apresente as causas do Mestre. Lembre da igreja do Senhor Jesus. Deus irá te recompensar muito. As portas se abrem porque a gente está mais preocupado com as coisas divinas. Aí as demais coisas vão chegando de maneira muito rápida para a vida da gente, porque o nosso coração não está no material, está justamente em Deus. Então, nesse momento, ore juntamente com os demais irmãos por esses que são fazedores de tenda e que estão justamente lá do outro lado. Vamos para o tópico 3 da nossa lição? Tópico 3, vocação, profissão e missões. Deus é quem chama, e tem você está lendo aí conosco na tela. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com trabalhos em nossas igrejas locais. Grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou aptidão para executar um determinado ofício. Nesse caso, é Deus quem capacita, comissiona, habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele quem gera em nós
o envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização profissional. Está o versículo bíblico, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 até o versículo de número 19. A gente vai terminar daqui a pouquinho, está faltando bem pouquinho para a gente terminar. Mas esse item, esse tópico 3, que é o conjunto máximo, talvez o tópico mais alto da lição, ele já começa dizendo assim: é Deus quem chama. E o Deus que chama, capacita. O Deus que chama, é Ele quem vai dando o direcionamento. Vai direcionando a pessoa para a profissão, para o casamento, para a congregação, para o trabalho dentro da igreja. É Deus quem chama. E querido irmão, o tópico 3 e o item 2, eu vou ler somente o tópico mesmo, só o que está em negrito. Exercendo a vocação, o autor da lição colocou uma coisa muito bonita aqui. Vocação é a missão única para a qual, veja se você nos acompanha, né? Eu quero ler com você isso, sobre vocação. Se Deus chama, é Deus quem também dá a vocação. Dá a vocação profissional e a vocação espiritual. Exercendo a vocação, para nós lermos juntos. Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos o nosso propósito de vida. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Parando só aqui. Querido, a vocação quem dá é Deus. Quando fala de vocação, quando fala de chamado, no nosso texto da lição, esse versículo não entrou, que é primeiro livro de Coríntios, capítulo 12, que Paulo trata da igreja enquanto corpo de Cristo. E há uma porção das Escrituras que diz assim, que Deus é quem colocou cada membro no seu devido lugar. Então foi Deus que no ato da conversão, quando a gente aceitou Jesus como Salvador, não foi eu que escolhi, não foi você que escolheu, foi o Espírito Santo de Deus que encravou você ali no corpo de Cristo, nessa função. Fincou. Por isso que na igreja nós temos essa diversidade linda de vocações. Uns para cantar, outros para pregar, outros que ensinam a palavra de Deus, outros que são extremamente habilidosos, mas são vocações concedidas e dadas por Deus. Querido irmão em Cristo Jesus, vamos concluir a lição de hoje com algumas palavras-chave, né? Tem algumas palavras-chave que eu quero concluir essa lição. No tópico 1, o que fica muito claro é a palavra profissão, mas uma profissão que seja feita dentro da vontade soberana de Deus. Tópico 2, fica uma palavra muito forte, fazedor de tenda, ou seja, a profissão a serviço justamente do reino. E no tópico 3 da lição, a palavra que merece destaque é a palavra vocação. É quem dá a vocação é Deus, tanto para o campo espiritual, como também para o campo material. O que é que nós devemos fazer? Alinhar a nossa vontade, que a vontade de Deus é fixa, viu? Alinhar a nossa vontade, aqui está a vontade soberana de Deus. Que Deus te abençoe nesse domingo de manhã. Que Deus te ajude e continue orando pelos missionários, aqueles que estão tão distantes, que estão usando suas profissões para entrar em países que não têm a mesma liberdade que a nossa. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que lição maravilhosa. Hoje aprendemos sobre os missionários fazedores de tendas. Talvez alguns dos nossos irmãos que estejam nos acompanhando neste momento nunca tenham ouvido falar sobre missionários fazedores de tendas. Sim, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo ao redor do mundo
tem desenvolvido ao longo da história estratégias para fazer o reino de Deus conhecido a todos os povos. E fazedores de tendas é uma das estratégias que muitas igrejas ao redor do mundo que possuem agências missionárias ligadas a estas igrejas têm utilizado esse método para evangelizar, sobretudo aqueles países que um missionário não pode entrar por ser missionário, porque o evangelho é proibido de ser pregado, então se utiliza de sua profissão para se introduzir no país e aí conquistar vidas para o reino de Deus. Então vamos orar neste momento, pedir ao Senhor a sua bênção toda especial em favor dos nossos irmãos que estão ao redor do mundo, muitas vezes missionários anônimos, ninguém sabe, ninguém conhece, mas que estão ao redor do mundo ganhando vidas para o reino de Deus. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pelo maravilhoso ensinamento que aprendemos nesta manhã, ó Deus. E queremos pedir uma bênção especial em favor de todos os missionários, Senhor, que estão ao redor do mundo, ó Deus. Tu sabes onde cada um se encontra, o que cada um, Senhor, cada estratégia que os teus filhos estão utilizando, ó Deus. E queremos pedir neste momento que tu abras a porta da palavra, Senhor. Permite que teus filhos, Senhor, tenham liberdade, ó Deus, para propagar o teu santo e glorioso evangelho. Continua estendendo as tuas mãos sobre sua família. Ajuda, Senhor, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um dos teus filhos. Neste momento, ó Pai, pedimos uma bênção em favor de nosso pastor Ailton, continua ajudando o teu filho, evangelista Sonivalda, toda a equipe, ó Deus, e a todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, felizmente, nós estamos concluindo aqui a nossa escola bíblica dominical, mas não desligue aí a sua TV, temos aí uma programação toda especial preparada para você e com toda certeza Deus estará falando ao seu coração e edificando a você e toda a sua família. Mas não esqueça que na próxima semana, neste mesmo horário, nós estaremos reunidos aqui juntinhos aprendendo a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a você e toda a sua família. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.